Sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso papo de carreira de hoje, que está diferente dos outros dias. Hoje estamos ao vivo, né? E no papo de carreira, aqui a gente fala sobre estratégias e oportunidades para ser promovido ou para fazer uma transição de carreira e ganhar até 30% mais de aumento no seu salário. Então, a ideia aqui é que a gente converse sempre sobre as possibilidades que nos cercam para que a gente tenha ambientes melhores de trabalho, para que a gente tenha oportunidades melhores, condições melhores e assim a gente consiga ser mais feliz, é óbvio, né? E a ideia aqui é começar primeiro desmistificando algumas coisas, como eu sempre faço, que é justamente para a gente entender o que é que faz sentido e o que não faz sentido. Então, se a gente for pensar sobre estar acomodado no trabalho, que é o tema de hoje, será que eu me acomodei demais no trabalho? E aí, a ideia desse tema vem justamente da dificuldade das pessoas identificarem se está na hora de olhar para uma promoção, se está na hora de olhar para uma transição de carreira. E normalmente, quando começa a se conversar sobre isso, as pessoas ficam em dúvida sobre o que responder, porque afinal de contas as pessoas não sabem se estão precisando fazer alguma mudança, se estão precisando de alguma transição de carreira, se estão precisando de qualquer coisa nova ou diferente na vida, né? Porque a princípio olha-se para tudo e acha que tudo faz sentido, mas no final do dia não está feliz. Então, o convite que eu sempre faço quando eu crio, né, os temas e as coisas para discutir aqui com vocês e para mostrar, é justamente para provocar esse sentimento de avaliação. E eu começo sempre puxando no sentido de: será que eu termino meu dia feliz? Será que eu termino meu dia bem? E é por aí que a gente começa a identificar se alguma coisa está bem ou não. Então, o primeiro ponto é avaliar as coisas para sentir se o desenrolar do nosso dia, do desenvolvimento das nossas atividades estão indo bem. E por aí a gente primeiro define, eu criei aqui, tem um roteirinho aqui na minha frente que eu vou olhar de vez em quando para não esquecer de nada, tá? Mas eu criei aqui algumas coisas para a gente primeiro identificar, antes de saber se a gente se acomodou demais no trabalho ou não, para que a gente consiga identificar de verdade algumas palavras que chamam a atenção quando a gente pensa nesse assunto. Então, assim, circular entre confortável, satisfeita e acomodada, para fazer mais sentido, é mais fácil a gente saber quais são as definições. Então, se a gente for pensar em uma pessoa satisfeita, a gente pode até relacionar, por exemplo, com a satisfação na hora de comer, né? Quando a gente se alimenta o suficiente, a gente diz que já está satisfeito. Então, essa é mais ou menos a noção de estar satisfeita com a situação ou não. Então, é uma pessoa satisfeita quer dizer saciada na definição, tá? Que é capaz de cumprir a sua função e, principalmente, ela se percebe reconhecida onde ela tá. Então, assim, é uma situação ok, uma situação em que ela se considera satisfeita, saciada, compensada por aquilo que ela está fazendo. Então, ela termina o dia de uma maneira ok. E aí, nesse ponto é que a gente olha para tentar avaliar, e por isso eu trago outros temas sempre para comparar. Então, a gente avalia, o cargo está legal, o ambiente de trabalho está legal, então todas essas coisas vão entrando na avaliação e eu trago como situações para serem discutidas e pensadas e refletidas, justamente para a pessoa começar a entender que não é só uma das coisas que faz sentido na hora da gente avaliar se a gente está no lugar certo ou não, se a gente está satisfeito ou não, se a gente está feliz ou não com aquela situação. Então, quando a gente olha para todas essas coisas em separado, fica um pouquinho mais fácil de entender. Mas para responder de uma forma mais simplificada e um pouquinho mais objetiva, será que estou acomodado no trabalho ou não, é que daí a gente está separando as coisas aqui. Então, satisfeito a gente já viu basicamente qual é a definição e é algo assim do tipo, eu tô contente quando eu consigo alcançar o meu objetivo no fim do dia. Então, ok, tô satisfeita, tá? Então, isso é um parâmetro interessante para a gente olhar. O segundo parâmetro é
o estar confortável. Então, vamos imaginar, do mesmo jeito que eu fiz a comparação do satisfeita com a hora de se alimentar, a gente pensa em confortável, dá para relacionar como, por exemplo, um sapato. Um sapato confortável que você consegue ficar o dia todo e que ele se adapta tranquilamente aos seus pés, né, para que não machuque e tudo mais. Então, assim, eu estou confortável naquele ambiente, que daí chega às vezes a estar relaxada demais, confortável demais com o resultado e não necessariamente ele acaba te levando para uma boa avaliação, tá? Mas assim, na definição ele fala que é algo que realmente proporciona um conforto físico, então você está naquele ambiente, você está fazendo o seu trabalho todos os dias e você está ali sentindo um certo conforto em fazer aquilo daquele jeito todos os dias. Então você vai para o mesmo lugar, você tem a mesma rotina de atividades, você tem os mesmos colegas que você encontra todos os dias. Então isso é uma rotina estabelecida e estar confortável com isso é sentir que as coisas estão ali adaptadas ao ambiente que você está. E que, de certa forma, te traz uma comodidade e que não te causa preocupações adicionais. Então, assim, ele te causa uma certa satisfação e tranquilidade e um pouco de segurança. Então, assim, o satisfeito e o confortável tem uma pequena variação, tá? A grande questão, e é por isso que eu trouxe esse tema hoje, justamente na live, para a gente conversar aqui, realmente bater esse papo, é que do pulinho, né, de estar satisfeita e confortável para acomodar-se com a situação, às vezes o limite é muito pequeno e a gente não consegue identificar, né? Então, o acomodado na definição é uma situação que, assim, você está acostumada para seguir aquelas mesmas coisas, então você já não observa. Então, você segue a sua rotina, você segue toda a sequência que você estabeleceu para os seus dias e já não percebe se tem grande variação, se você se sente incomodado ou não. E aí, quando é que a gente começa a perceber que alguma coisa não está legal? Né? Antes de entrar exatamente nos outros detalhes aí, mas assim, você pode se sentir mais triste, mais desmotivado no fim do dia, mais cansado no fim do dia e não consegue relacionar o porquê. Então é aqui que, depois de fazer as definições, é aqui que eu quero te chamar a atenção para o fato de talvez estar acomodado e não ter percebido que alguma coisa precisa de mudança, que alguma coisa pode ser feita para que você se sinta melhor. Então, assim, talvez você esteja sem grandes ambições na vida, pode estar sim desmotivada, como eu falei. Evita assumir outras responsabilidades, porque no fim das contas você só quer cumprir aquilo que está determinado para o seu dia e nada mais de diferente. E aí você se afasta então de outras responsabilidades, de outras atividades que vão surgindo, que são coisas que normalmente eu costumo falar quando eu direciono para atividades, para descobrir coisas novas. Eu costumo direcionar o pensamento de quem me acompanha justamente para entender isso. Como é que eu posso evoluir, né? Então, normalmente é observando e ajudando e aprendendo outras coisas com pessoas perto de você, além de estudos externos, que é claro, a gente também já falou disso em outras situações. Mas assim, quando você se depara com essa situação de talvez estou mais triste, talvez estou mais desmotivada, a gente entra numa grande sensação de só responder as coisas do tipo, como é que tá seu trabalho? Então, tá do mesmo jeito, não tem mudança, não tem alteração. E aí, essa é o grande lugar de desconforto onde as pessoas se colocam, na verdade, nessa situação de comodismo. E aí, no fim do dia, parece que todo o pacote não faz sentido. Parece que todo o trabalho ou toda a vida não faz sentido. E aí, o convite para pensar sobre isso é justamente para resolver esses detalhes, porque às vezes um pequeno ajuste na sua rotina diária, no seu trabalho, buscando uma condição diferente de exercer o seu trabalho, que pode fazer uma grande diferença. E aí, no fim do dia, você vai se sentir mais satisfeito, mais motivado. Então, eu já falei aqui, por exemplo, num vídeo desses dias, que a nossa composição de satisfação, né, de realização pessoal, ela é composta de várias coisas, né? Então, a realização pessoal inclui a realização profissional, sim,
Mas tem algumas outras coisas que a gente sente, algumas outras coisas que a gente precisa na vida como pessoa. Então, eu, Valéria, para me sentir uma pessoa realizada, tem algumas coisas que precisam acontecer. E pode ser que para você uma delas seja, por exemplo, a criatividade. E se você consegue usar a sua criatividade no seu dia a dia de trabalho, muito mais fácil vai ser para você se sentir um pouco mais realizada. Mesmo que seu ambiente, sua rotina e as atividades que você faz ainda precisem de ajustes. Mas você entende como o trabalho pelo trabalho não é sozinho, ele não pode ser avaliado como um pacote só de faz sentido ou não faz sentido? Tem realmente todas as outras coisas que acontecem no meio do dia e no meio desse pacote que você coloca toda a sua motivação, toda a sua desenvoltura, todas as suas habilidades e que isso pode te realizar. E aí o que eu comentei quando eu falei sobre esse sentimento de realizar algumas coisas dentro do trabalho, tem, por exemplo, quem não consegue realizar no trabalho uma condição de criatividade, por exemplo, que normalmente busca isso numa atividade extra. Então, quem faz artesanato, quem faz outras atividades, né, inclusive manuais de pintura, ou que vai mais para atividade física no sentido de realmente se distrair, né, de dançar. Dança é muita criatividade. Então a pessoa procura isso fora. Então esse é o sentido de avaliar se o seu dia a dia completa você de alguma forma. Então ele não é simplesmente o trabalho pelo trabalho ou o trabalho pelo dinheiro. Então essa é a ideia de pensar se você está acomodado ou não. E aí, separadas essas coisas de acomodado, satisfeito e confortável, que é o primeiro passo para a gente identificar se a gente está realmente nessa condição de começar a pensar se a gente está mais acomodado ou não, a outra coisa, né, o outro ponto que eu coloco aqui para a gente começar a pensar, para te ajudar a pensar nisso, é justamente o entrar em movimento. Porque nesse ponto, quando você começa a achar que as coisas não estão legais, e aí vamos lá, conversando com uma amiga, conversando com alguém normal, você vai perguntar e falar: poxa, minha rotina tá super chata, eu não sei direito o que é, eu não consigo me encontrar. Esse é o grande problema de você não parar para pensar de verdade nessa situação, na situação como um todo, né? E aí a pergunta que eu faço é justamente essa, de você se olhar e perguntar mesmo, né? Eu tô satisfeita no final do dia? Como é que tá o meu movimento dentro de tudo isso? Então, o entrar em movimento agora é começar a olhar para as coisas de um jeito diferente, né? E aí você pode olhar na hora de responder essa pergunta e falar assim: olha, então, normalmente o que acontece no fim do meu dia ou no fim da minha semana? Quando eu paro para pensar na minha rotina do dia a dia, porque inclusive, né, como a gente está falando aqui, e somos praticamente, acho que 100%, quase 100% aqui, mulheres, né? O que acontece é a gente termina a rotina de trabalho e vem para a rotina da casa. É isso que acontece. Então a nossa rotina acaba se estendendo mais. Então não dá para misturar tudo e falar no final da semana que as coisas simplesmente não estão bem. A gente tem que identificar onde é que elas não estão bem. E aí é que a gente consegue fazer sim esse movimento da gente fazer algo melhor, fazer algo que deixe a gente mais feliz. Mas sem entrar naquela noia que eu sempre falo aqui, sem entrar naquela coisinha da moda de todo mundo pensar que todos os trabalhos da vida vão deixar a gente apaixonado, vão deixar a gente com brilho nos olhos o tempo todo, porque isso não existe, a gente sabe disso, né? A gente sabe que a maior parte, que o ideal é que a gente encontre o trabalho que satisfaça algo que é muito importante para nós. E isso tem a ver com, pode ser dinheiro, dependendo do momento que você está vivendo, pode ser relacionado a realmente você exercer alguma coisa que você gosta muito e que para você faz muito sentido. Esses dias também eu dei um exemplo num outro vídeo sobre um médico. É muito fácil você pensar nisso em profissionais da saúde, né? Que você identifica isso como uma grande... A pessoa estuda para exercer aquilo, para exercer aquela profissão, porque ela encara aquilo como uma vocação de verdade. Então, tirando isso de dentro da gente, né, identificando isso que a gente sente, não quer dizer que a gente não vai se sentir mal, que a gente não vai sentir
que tá chato fazer parte do nosso dia, porque é normal, as atividades não são todas o tempo todo muito legais. Né? A gente não faz tudo o dia inteiro. Ninguém vai encontrar algum trabalho que o dia inteiro você faz tudo aquilo feliz da vida e que nada te aborrece. É impossível. Porque afinal de contas, tem coisas no nosso trabalho, né? A vida de adulto é assim. Tem coisas no nosso trabalho que a gente tem que fazer porque tem que fazer, e tem coisas no nosso dia a dia que não dependem exclusivamente da gente, que dependem de outras pessoas, que dependem de pessoas que trabalham com a gente no mesmo lugar, ou dependem de pessoas externas, né? Clientes, ou com o que quer que o nosso trabalho se relacione. Então, tudo isso faz diferença, tudo isso entra na composição disso, de dizer, o dia foi maravilhoso, ou o dia não foi tão legal assim. E tá tudo bem. E essa é a hora de realmente olhar para tudo isso e entender. De todas essas coisas que eu faço e que não são tão legais, as que são legais, elas superam as outras? Então, se superam, então aí é que vale a pena a gente insistir e olhar para aquele trabalho e entender que aquilo pode de verdade fazer sentido da gente insistir. Então, identificadas todas essas coisas para entender se você está acomodado ou não, é que faz realmente o sentido de olhar para aquilo e achar que, por exemplo, se você no final da semana, no final do seu dia olhar e falar assim, então parece que eu estou um pouco perdida com aquilo que eu faço, parece que não faz muito sentido realizar essa atividade. Sabe quando você faz uma coisa e fala assim, eu não vejo a menor graça em sentar todos os dias para fazer esse trabalho que eu estou fazendo. Eu não vejo o menor sentido em sentar todos os dias e preencher essa planilha, preencher esse documento, entrar nesse aplicativo ou nesse sistema que a empresa usa para poder exercer a minha atividade. Então, assim, quando você começa a não ver sentido em tantas coisas, é aí que a luz vermelha precisa acender, que a luz precisa realmente piscar na sua frente para você começar a observar isso um pouco mais. É verdade, Cris, eu tô vendo aqui, ó. Idealizar o trabalho vai dar frustração, porque é impossível você realmente encontrar alguma coisa que você vá ficar plenamente satisfeito, né? E aí, o contraponto disso, que é o estar acomodado, é quando você não olha para nenhuma dessas coisas e faz aquilo que é muito chato para você e que te desgasta demais. Então, é o que eu estava falando agora. Quando você não vê sentido em fazer nem as atividades mais básicas ou nem as atividades mais legais do seu trabalho te dão sentido para dizer que aquilo vale a pena. Porque quando vale a pena, quando você já identificou que tudo aquilo está legal e vale a pena, você vai sim procurar crescer. Então você vai procurar fazer os passos para uma promoção. Então isso eu trato disso, né, em outras situações, mas enfim, dá para trazer aqui como exemplo também no sentido de qual que é o próximo passo de onde estou agora? É procurar uma promoção? Então sim, se a maior parte das coisas eu já avaliei e eu entendi que faz sentido, que o que mais me motiva, é o que mais faz sentido para mim, né, que me deixa feliz no fim do dia, então vale a pena sim continuar insistindo naquele lugar, continuar insistindo naquele tipo de trabalho. E aí procurar os passos de crescimento, procurar os passos de uma promoção, procurar os passos, de repente, se não tem possibilidade dentro do lugar onde você está hoje, a possibilidade é procurar em uma outra empresa, sim, por que não? Né? Isso faz parte. Mas assim, de novo, levando em consideração que a gente fez primeiro todas as avaliações, senão a gente fica o tempo todo procurando uma nova oportunidade, um novo lugar para trabalhar, procurando um lugar que pague mais por qualquer diferença de salário, achando que a gente vai encontrar realização e a gente não vai encontrar. Então, realização por realização não existe, né? Não dá para dizer que a gente vai encontrar a vida perfeita, dá para dizer que a gente vai encontrar situações onde a gente se realize um pouco mais, onde a gente se sinta realmente mais à vontade, mais motivado e mais satisfeito pelo resultado que aquilo ocasiona. E aí, assim, outro sinal de alerta, né, que pode ajudar você a pensar, será que você está no lugar certo ou não, né? Será que está em movimento ou não? Será que você já percebeu ou não? É se realmente tudo parece tão bagunçado que você não consegue avaliar.
Então, no fim do dia, você só está cansada, sem energia e ainda tem que fazer outras coisas. E aí, a sua vontade é só reclamar sobre tudo que você fez durante o dia. É só contar para as outras pessoas sobre a parte chata do seu trabalho, sobre todas as coisas que não deram certo. Então, assim, se isso está acontecendo, é um outro sinal de alerta, porque a sua vida não pode ser chata o tempo todo. A sua vida não pode ser o tempo todo considerada como sem graça, né? Alguma coisa que não te dê vontade de continuar. E aí, a gente parte, então, deixa eu virar aqui minhas anotações. Um dos pontos que, assim, faz total sentido com isso que eu tava falando agora, que é assim, onde eu percebo que as pessoas mais erram, né? Quando elas não avançam em entender se elas estão acomodadas demais no lugar onde elas estão ou não, né? Então, assim, elas erram mais quando elas não se questionam, quando elas não se avaliam o suficiente. Elas erram mais quando elas não observam realmente os sintomas. O nosso corpo conversa com a gente. Então, assim, no fim do dia, o cansaço exagerado, o estresse exagerado, a gente sempre sabe. Aconteceu alguma coisa que tirou a gente do normal essa semana? Se isso aconteceu, faz sentido que o nosso corpo esteja cansado demais e aí a gente precisa descansar. Agora, se isso acontece com muita frequência e não tem nada diferente acontecendo, aí sim é um sinal de que a gente precisa olhar para isso. Então, assim, a gente não sabe o que é. Sabe aquele sentimento? Isso faz parte do que eu considero errado por não avaliar, tá? Então, é aquele sentimento de que você não sabe o que é, mas você sabe que tem alguma coisa errada. Sabe quando sempre te perguntam e aí você olha e fala assim, olha, eu não sei o que é não, tipo, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto de ir pra lá, ou então minha vida tá muito chata agora, a pessoa não sabe nem explicar, a pessoa só fala assim, viu, não sei, mas eu ando uns dias meio estranho, faz uns meses aí que eu não tô legal, que as coisas não estão avançando, que nada de legal acontece, nada de novo acontece. Um sentimento assim, eu precisava fazer alguma coisa, mas eu não sei bem o que que é. E aí a gente começa a tirar para todos os lados. Sabe assim, procurar, gente, eu já fui essa pessoa várias vezes, tá? Já fui e ainda sou essa pessoa várias vezes. Por isso é fácil para mim falar sobre essas coisas. Começa a procurar fora do trabalho ou da vida normal situações que possam te deixar naquele sentimento diferente. Então, assim, eu já fui atrás de atividade física, então já tive épocas em que eu fiz pilates, já fiz academia em outras épocas e, tipo, durava 2, 3 meses e eu parava. E aí eu encontrava uma aula de dança, falava, nossa, agora vai dar certo. Então, porque agora é aula de dança, é isso que estava faltando na minha vida. Aí eu vou lá, começo a fazer aula de dança. Vai alguns meses, poxa vida, não funcionou. Já contei aqui também numa outra situação, que eu já fui fazer aula de gastronomia. E, gente, era incrível, as aulas eram maravilhosas. De verdade, eu só não continuei, não terminei o curso, né, até a formação, porque ele ficava fora demais da minha rotina em termos de horário. Mas assim, o curso por si só era muito legal. O curso realmente valia a pena. Era um momento bom que eu passava lá, era um momento que me tirava, eu parava de pensar no restante muito fácil, porque eu estava vendo coisas que não fazem parte da minha rotina do dia a dia. Eu estava aprendendo a cozinhar com técnicas diferentes e com ingredientes que normalmente eu não costumo usar em casa. Então, sim, era muito legal e me deixava realmente satisfeita. Mas, assim, era distante e era num horário que não estava ok. Mas, enfim, entende como essa mudança, essa busca por coisas que não necessariamente são aquilo que você precisa naquele momento? E por isso eu falo com tanta propriedade que sim, eu já fui essa pessoa em vários momentos, por muito tempo, e de vez em quando ainda dou essas escorregadas. Então, hoje em dia, quando eu posto, por exemplo, que eu tô indo na academia e que a gente faz isso com frequência, sim, já há algum tempo, 3 vezes por semana, sem faltar, é porque a gente entendeu que precisa. Então, hoje já não é mais uma busca de uma fuga para completar algo que eu não estou conseguindo encontrar em outro lugar. Hoje eu já faço isso como parte de uma rotina que eu entendi para uma vida melhor e mais saudável, que não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje, no sentido de identificar alguma coisa diferente. E aí a gente chega naquele ponto em que, se você passou por todas essas perguntas, se você olhou para todas essas coisas
e você de repente percebe que a sua vida está morna, que a sua vida não tem altos picos, né? Que tipo, nem durante o trabalho, nem quando você chega em casa, porque daí você chega cansado demais e às vezes você só quer reclamar do seu dia. Então, nem a sua hora de descanso você consegue entender como prazerosa, como realmente relaxante para que você se prepare e descanse para o próximo dia. Então, sabe aquela vida morna, aquela coisa sem graça todos os dias. Então, assim, eu insisto muito e eu vou continuar trazendo esse tipo de pergunta aqui, porque a pior situação que você pode se colocar é de realmente ter uma vida morna. E aí, de novo, gente, isso é o perigo, porque quando você tá, por exemplo, incomodada demais, você vai se mexer. Quando você tá, né, triste demais, cansada demais, você vai se mexer. E quando você tá feliz demais, você vai fazer mais por natureza, porque é seu. Você encontrou algo que é muito legal e que você quer fazer. Então, os extremos, eles te movimentam, né? Eles te movimentam tanto se tá tudo muito chato e você já percebeu que não dá para continuar daquele jeito, então você vai procurar uma mudança, quanto se você está muito feliz, muito satisfeito, acabou de mudar de cargo, acabou de descobrir que realmente é aquilo que você quer fazer de verdade, tiradas as fantasias que a gente já falou aqui no início, que não devem fazer parte da sua expectativa. Tiradas essas fantasias, encontrou o que está satisfeito, legal, então você vai conseguir se movimentar de um jeito melhor. A sua energia vai fluir melhor. E não a energia cósmica de esperar que alguma coisa vai chegar de algum lugar, não. Mas a energia mesmo do corpo para realizar as coisas que você precisa, para terminar o seu dia do jeito que você precisa. Então, tudo isso é que precisa fazer sentido, né? Para que a sua vida não seja chata, para que a sua vida não seja morna, para que as atividades que você tem que fazer não sejam só mais uma coisa chata, do tipo, eu não tenho vontade nenhuma de fazer isso que eu tô fazendo aqui, porque eu não vejo sentido, afinal de contas, ninguém me reconhece, né? Meu chefe não me reconhece, as pessoas que me acompanham à minha volta, os meus colegas não me reconhecem, né? Os meus pares, a minha família talvez não me reconheça, lidando com redes sociais, como é o caso hoje em dia, né? Tipo, ninguém me percebe do outro lado, então, por exemplo, eu faço alguma coisa e não vejo a reação imediata, crescente, que tanta gente vê bombando na internet. Então, se eu não sinto isso, parece que nada está funcionando, então a gente entra naquela vida morna e monótona. Então, e aí é que está o lugar da acomodação. Então, entende que tudo isso que eu fui falando, eu fui dando definições e fui te provocando para várias coisas que provavelmente você sente em algum momento do seu dia, em algum momento da sua semana, e aí você percebe, mas o grande segredo é identificar para olhar se isso não está no lugar errado. Então, se está no lugar errado, a gente volta alguns passos e entende se alguma coisa daquilo ainda faz sentido? Faz. Tá, eu gosto de parte do meu trabalho, mas tem algumas coisas ali que eu não gosto, mas daí eu preciso separar o que é que eu não gosto. Eu não gosto porque falta desafio, eu não gosto porque eu não me sinto reconhecida, eu não gosto porque a distância daqui para onde eu vou é muito longa, então talvez a movimentação seja para o mesmo tipo de trabalho, mas em outro lugar. Eu não gosto das coisas, de nada do tipo de trabalho que eu faço, eu não consigo mais me imaginar fazendo isso todos os dias, porque afinal de contas, se a Valéria vier aqui e me disser que eu tenho que ter paciência com aquilo que eu encontrei para demorar aí talvez um ano para que as coisas funcionem, vamos imaginar que você identificou uma coisa nova agora. Então, você tem que ter paciência para passar por todos os passos. Imagine, se você fosse pensar em algo de que assim, vai estar dando super certo e você vai falar que todas as etapas foram concluídas daqui 6 meses, um ano, não sei. Mas você falar assim, eu não me vejo fazendo isso por 6 meses ou um ano. Eu não tenho condições de ficar esse tempo repetindo essas coisas que eu estou fazendo todos os dias. E se isso acontece com você, se isso você não se vê mais, então alguma coisa está errada. O foco está errado. O seu foco está errado. Pode ser o seu foco para o trabalho, pode ser o seu foco com a identificação daquele emprego que você tem e pode ser o seu foco com você mesma, de entender que está na hora de mudar completamente. Completamente de área, completamente de atividade, completamente de qualquer coisa que você possa imaginar.
E aí a gente não tem limites, porque nessa hora é que a gente identifica se as coisas acontecem num movimento melhor. Então, assim, e quando a mudança está na nossa frente, a gente encara ela de várias formas, porque se a gente fez todas essas avaliações e entendeu que a mudança é necessária, os passos que a gente olha para enfrentar, para poder chegar no ponto que a gente quer, eles já passam a não ser tão gigantes, né? Os passos já não são tão complicados. A gente fala assim, bom, ok, isso vai acontecer, mas é por um período de tempo até eu chegar na minha realização, né? Os passos que são necessários, por exemplo, num processo de emagrecimento. Também contei não faz muito tempo aqui que eu passei por um processo bem grandão de mudança aí de peso, de problemas que eu tive. Mas enfim, os passos que eu tive que dar para melhorar tudo isso que estava acontecendo com relação à minha saúde, eles foram enfrentados, sim, claro que tinha coisas que não eram tão legais de fazer, mas eles foram enfrentados enxergando o objetivo final, enxergando o que é que eu queria encontrar no final daquele caminho. Então fica mais fácil passar por eles. É chato? É chato, mas ele tem motivo e a gente sabe por quanto tempo ele vai durar. Então, de novo, para ajudar você a entender sobre acomodado ou não no trabalho, satisfeito ou não no trabalho, o ponto é identificar se não está morno demais, chato demais, se você não esqueceu de você. Acho que é a melhor frase para encontrar em tudo isso. Se você não esqueceu de você no processo. Se você não está trabalhando, inclusive, né? Se você fez alguma mudança, alguma transição em outros momentos e de repente você se enxerga como uma pessoa que quer mudanças, quer fazer algo diferente agora, quer encontrar um trabalho para você. Por que não? Então a gente precisa se encontrar, a gente precisa ser alguém melhor para a gente mesmo, né? Senão a gente não consegue sustentar as outras atividades e as outras responsabilidades que a gente tem todos os dias. E aí, quando a gente decide mudar, a gente tem os passos da mudança. Então, quais são os passos que a gente encontra para a mudança? Dá para responder tudo num vídeo desse? Não, eu sempre digo para vocês que não dá para contar de uma vez só. Porque as avaliações, eu já falei já no início do vídeo. Os passos para identificar tudo isso são, e não, pode ser um monte de coisa que está acontecendo com você. Né? Pode ser que você não esteja satisfeita por vários motivos, que você esteja não percebeu ainda nem que está acomodada, você só não está satisfeita nesse momento e precisa entender que o que falta é fazer essa avaliação de estar ou não acomodada. Mas ok, vamos acertar, né? Vamos concordar que você já fez essas perguntinhas aí na cabeça do jeito que eu fui propondo na sequência. E aí, como é que você faz para mudar? O primeiro passo para mudar de verdade é você decidir que você quer dar aquele passo e que você aceita os desafios que vêm com eles, com ele, né, com esse passo. Que você aceita o trabalho que você vai ter que ter, que você aceita o tempo que você vai dispor estudando uma coisa nova, que você aceita o tempo que você vai dispor se preparando para essa mudança. Porque sim, o nosso corpo precisa de preparo. Nosso corpo, que eu digo, a nossa cabeça, a nossa condição toda. Né? A gente tem que se preparar para dar esse passo de mudança. Então, entendeu tudo isso? E aí eu ensino isso em outros momentos sobre como construir o seu plano para fazer a sua mudança de carreira. A mudança de carreira que pode ser uma promoção, pode ser uma mudança total, uma mudança diária ou pode ser uma mudança completa de vida. Né? Esses dias eu estava aqui vendo, nem era estudando nada exatamente muito específico, mas eu vi uma pessoa, apareceu, né, dessas coisas que a gente pesquisa e depois ficam aparecendo pra gente, apareceu lá uma engenheira que trabalhou por muitos anos como engenheira e de repente ela entrou num processo de avaliação, de achar que não estava legal, alguns problemas de saúde aconteceram, se eu me lembro bem. E aí, na sequência, o que fez sentido para ela, que tirou ela daquele estado de apatia que ela se encontrava, foi fazer yoga. E aí, fazendo yoga, ela se percebeu muito próxima daquela realidade. E aí, na hora de decidir o que é que ela ia fazer da vida, na hora que ela decidiu, claro que depois de muito tempo de avaliação, de maturação do processo, ela decidiu que ela queria estudar e trabalhar com o yoga para outras pessoas. Então, olha que mudança, você trabalhar
se formar, fazer uma faculdade, trabalhar em engenharia por muitos anos e de repente se perceber num processo completo de repente, dar aula de yoga. É bem diferente. E agora que eu tô contando esse caso, eu me lembrei que sim, eu conheço uma pessoa que fez esse movimento, e nem era dela que eu tava falando, hein? Mas eu conheço sim uma pessoa que fez esse movimento em algum momento, sem abandonar todo o restante, porque, claro, ela continuou trabalhando com outras coisas que ela gostava, mas ela fez um movimento nesse sentido. Então, olha que engraçado, né? Tem coisas que aparecem na nossa vida que basta a gente se abrir para perceber que aquilo pode fazer sentido melhor. E aí, de novo, né? Se você quer realmente procurar uma mudança estratégica de vida, né? Na sua carreira, com uma promoção, com uma transição completa de carreira e ter aumento de salário, se isso for importante para você, e na verdade tá? Normalmente as pessoas que dizem que o dinheiro não faz a menor diferença são pessoas que não estão dispostas a dar o próximo passo, tá? Essa é uma avaliação super importante para fazer. Pessoas que tiram o dinheiro da frente e falam assim: não, eu não vou fazer isso daí para ganhar um pouco mais, não vou estudar, meu tempo é mais precioso do que isso, né? O tempo que eu passo em casa descansando, ou o tempo que eu passo comigo mesma, é mais importante para mim do que gastar esse tempo estudando para poder ter um aumento de salário ou conseguir uma promoção. Quando ela encara que isso é só o dinheiro pelo dinheiro, então, e não é. Então, as pessoas que normalmente colocam esse tipo de barreira é um outro ponto de atenção, tá? Eu não citei ele naquele onde as pessoas, o que eu acho que as pessoas mais erram, mas esse é um grande ponto de atenção. Quando você olha para as coisas e fala assim: o dinheiro não é importante, eu não estou disposta a estudar ou me movimentar para poder ganhar mais, para poder ter um cargo diferente. E lembre-se sempre, ter um cargo diferente é legal sim. Ter um cargo maior, desempenhar uma atividade com mais responsabilidades é legal sim, ele traz realização. E o dinheiro ele vem como consequência. É errado pensar que eu quero ganhar mais? Não, não é errado não, a gente merece, desde que a gente entenda o que faz parte daquele processo e não espere que simplesmente fazendo mais do mesmo, mais disso todos os dias, o dinheiro simplesmente vai vir. Então não adianta nada eu entrar numa empresa, trabalhar lá por 10 anos e ficar horrorizada porque todo mundo à minha volta foi promovido ou mudou de emprego ou saiu de lá para abrir seu próprio negócio e eu continuo no mesmo lugar ganhando o mesmo salário só com o reajuste da inflação. Então assim, não dá para esperar nada de quem não faz nada diferente. Então, pode esperar um cargo melhor? Pode. Você pode querer um cargo melhor? Pode. Você pode querer um salário melhor? Claro que pode. Só que para isso vem todo o pacote junto, todo o pacote que faz parte do nosso crescimento como pessoa, como profissional, como realização pessoal. Então, assim, se tudo isso faz sentido para você, se você monta o seu plano para dizer para onde é que você vai, o segundo passo é realmente avaliar tudo que você tem, né? De informações que já te ajudam a começar a partir de amanhã, a partir da semana que vem. Quando isso bate fundo na gente, quando a gente entende que alguma coisa pode ser diferente, a gente não quer empurrar para o ano que vem. Sabe aquela história da dieta que a gente fala assim: na próxima segunda eu começo? E aí na próxima segunda, então essa semana tem um aniversário, então deixa para a próxima segunda. Toda vez que a gente adia alguma coisa é porque realmente a gente está tentando empurrar. E cada vez que a gente empurra, o nosso resultado, o nosso objetivo fica mais distante. Então não faça isso com você. Se você decide realmente fazer alguma coisa, não use os sinais claros da acomodação no trabalho com você, tá? Você já sabe, se você já escutou tudo isso, você sabe que isso são sinais clássicos de uma pessoa que está acomodada, que só quer reclamar da vida, que só quer reclamar de que nada acontece. Mas você não dá o próximo passo e você não faz o seu melhor, você não dá o seu para avançar, você não estuda mais um pouquinho, você não dedica um pouquinho de tempo do seu dia para refletir sobre aquilo, você não dedica tempo do seu dia para conversar com as pessoas que importam para você, né? Alguém da sua família, alguém que você tenha muita confiança para te ajudar a avançar nesse processo. Você não está disposto a fazer nada de diferente, então desculpa, você não vai encontrar um resultado diferente. Então, assim, esses são os pontos clássicos de identificar se você está realmente acomodada no lugar onde você está hoje. Então, assim,
Se eu posso resumir tudo isso que eu falei até agora, não seja essa pessoa do mais ou menos. Não seja essa pessoa de estar conformada com as coisas que estão acontecendo. Simplesmente conformada e aí, mas não feliz, não satisfeita. E não deslumbrada de novo, hein? Não é procurar por alguma coisa que nos deixe deslumbrada e feliz e saltitante o tempo todo, porque não existe. Vida de adulto é assim mesmo, a gente tem tarefas para cumprir, a gente tem coisas para realizar que fazem parte. O que precisa sair por cima disso é o que faz sentido. Apesar de toda essa parte chata, ainda faz sentido que eu me dedique a fazer esse trabalho que eu estou fazendo. Então, assim, o que ainda faz sentido para mim de dividir todas essas coisas aqui com vocês eu sempre fui a pessoa que quis ver um lugar diferente, que quis ver uma coisa diferente, para mim ou para quem está perto de mim, ou para quem está próximo, que eu possa ajudar a pessoa a enxergar alguma coisa. Então, isso é o que faz sentido. Então, assim, estudar o tempo inteiro, me preparar para conseguir falar para a câmera, tudo isso faz parte do processo. Tudo isso eu consigo enxergar como algo que é pequeno perto daquilo que eu quero atingir de verdade. Então, perto daquilo que é a satisfação que eu quero encontrar. E não que o tempo todo tá feliz, não que não tenha me dado um frio na barriga antes de iniciar o vídeo, qualquer vídeo que eu vá gravar. Né? Isso acontece e acontece com frequência, é normal. Quem faz isso sabe que é assim que funciona. Mas o restante tem que valer a pena, o restante tem que fazer sentido. Então, se faz sentido para você, se alguma dessas perguntas mexeu um pouquinho com você, eu queria que você me contasse. Me manda um direct no Instagram, me contando um pouquinho mais sobre esse momento, se mexeu mesmo com você ou não. E dá uma olhadinha que eu tô criando essa semana uma sequência de posts que mexem com todos esses lados. Eu tô criando lá algo que faça sentido, de que realmente te ajude a se movimentar mais. Então não perde essa sequência, não perde essa hora e não fique acomodado, porque ficar acomodado é o lugar mais chato para estar. Assim que você percebe. Enquanto você não percebe, você não identifica, mas assim que você percebe é o lugar mais chato para estar. Então, eu espero de verdade que algo disso tenha feito sentido para você. Se alguém tiver alguma perguntinha aqui, eu respondo com todo o prazer do mundo. Mas se não, a gente encerra por aqui e eu respondo vocês no direct assim que vocês quiserem fazer qualquer pergunta. Eu estou à disposição realmente para te ajudar, para te guiar por esse caminho. É um caminho complicado, um caminho que mulheres enfrentam com muita frequência e que encontrar uma mão que ajuda faz muita diferença. Se eu tivesse encontrado mais cedo mãos que me ajudassem no sentido de orientar para que caminho fosse, talvez eu tivesse feito mudanças que eu já fiz na minha vida, que eu já contei aqui, como empreender, por exemplo. Talvez eu tivesse feito isso muito mais cedo. Eu não tivesse esperado tanto tempo. Mas ainda assim, sempre é tempo. Afinal de contas, né, a gente não pretende, como eu escuto uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, ela fala, é muito tarde se você pretende morrer amanhã. Agora, se você não pretende morrer amanhã, não é tarde, começa. Então, só começa e vai, que o resultado vai valer a pena. Então, eu espero de verdade que alguma coisa tenha feito sentido para você aí. Me manda nos comentários do próximo post ou me manda no direct. E eu agradeço demais a sua companhia comigo aqui até agora, nessa noite de terça-feira. E a gente se vê logo, logo no próximo vídeo. E eu me despeço como sempre em todos eles. Tchau, tchau!